Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, no Evangelho de hoje, Jesus cura o paralítico que, numa manifestação de fé dos seus amigos, é colocado ali na frente de Jesus. E Jesus, então, para surpresa de todos, lhes diz: teus pecados estão perdoados. E depois vem a cura. Nós ficamos nos perguntando, mas por que é que Jesus primeiro perdoou os pecados? Bom, claro, ele estava ali também num debate com os judeus que não acreditavam nele, precisava manifestar que ele tinha o poder de perdoar os pecados. E foi uma forma muito eficaz de fazê-lo. Mas, ao mesmo tempo, não é de se espantar o fato de que Jesus aqui esteja associando o pecado e a doença. Porque, de fato, existem doenças que Deus permite para a nossa conversão. É como o caso clássico da irmã de Moisés no Antigo Testamento. Ela chamava-se Maria. Ela ficou leprosa exatamente por causa de um pecado, onde Deus a castigou com aquela doença para que ela, com a doença, tivesse tempo de se converter e, de fato, ela voltou, fez penitência e assim foi curada. Então, existem sim doenças que são usadas por Deus como sendo um caminho de conversão. Mas, se é assim, essa seria a única explicação para uma doença, a única causa de uma doença? Não. Segundo São Beda, o Venerável, existem 5 razões para que uma doença possa existir na vida de uma pessoa. Bom, a primeira delas, pode parecer estranho, mas é a glória de Deus. Ou seja, o caso de Lázaro, por exemplo, onde Jesus disse que esta enfermidade é para a glória de Deus, ou o caso do cego de nascença, do Evangelho de João, em que Jesus diz: não foi ele quem pecou, nem seus pais, mas é para a glória de Deus. Então, de fato, pode acontecer uma doença que Deus permite, porque querendo curar aquela doença, Deus quer simplesmente que a sua glória seja conhecida. Uma segunda razão pela qual uma doença pode entrar na vida de uma pessoa é porque Deus quer nos santificar. Então, ali a doença, ela é para a manifestação dos nossos méritos e da nossa virtude, como foi o caso do justo Jó no Antigo Testamento. Ou o caso, por exemplo, não é doença, mas pelo menos é sofrimento, dos mártires, onde ali o martírio é permitido para que aumente o mérito, aumente o amor. Quando a gente fala de mérito, estamos falando de amor. O amor se manifesta, o amor a Deus imenso e a fidelidade daquele justo. A terceira razão pela qual uma doença pode entrar na vida de uma pessoa é para aumentar a humildade daquela pessoa. São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, fala de um espinho na carne, né? E Deus diz assim: basta a minha graça. Ali Deus está agindo na vida de São Paulo para aumentar a sua humildade, para que ela seja admirada. A quarta razão pela qual uma doença pode entrar na vida de uma pessoa é essa que nós contemplamos no Evangelho de hoje. Uma doença pode ser uma ocasião para a conversão. Ou seja, a pessoa castigada pela doença cai em si, volta atrás, é curada e aí acontece a maravilha da conversão. E finalmente, a última razão, que é a mais triste de todas. A doença pode ser o início, já aqui na Terra, do castigo que a pessoa irá viver no inferno. Como é o caso de Antíoco Epífanes, como foi o caso de Herodes Agripa. Se você olhar nos Atos Apóstolos, capítulo 12, acontece ali que Herodes é castigado por Deus e com aquele castigo ele morre. Ou seja, foi simplesmente o início, já aqui na Terra, daquilo que era a condenação eterna. Então, são essas as 5 razões pelas quais a doença pode entrar na nossa vida. Então, não queira aqui ter com certeza por que é que eu estou doente, mas saiba de uma coisa: no fim das contas, o que Deus realmente quer é que, no meio das misérias da nossa doença, o seu amor aumente em nossos corações. Então, procure um pouco com esses 5 passos pensar: por que é que eu estou doente? Mas ao mesmo tempo, em tudo, dê glória a Deus, quer na saúde, quer na doença, que Deus seja glorificado. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.